Queridos, bom dia. Quero ler uma palavra agora para vocês, uma palavra que fala sobre a importância de refrearmos a nossa língua. Muitas pessoas têm mania de chamar os outros de fofoqueiro, mentiroso, e no entanto, essas pessoas elas cometem exatamente os mesmos erros que as pessoas que elas consideram ser mentirosos, fofoqueiros. E cuidar da nossa língua é muito mais uma atitude que temos diante de Deus do que uma atitude para com o próximo. Aquele que guarda a sua própria língua, ele está conservando a presença do Espírito Santo de Deus. Como que eu posso explicar uma palavra dessa para pessoas que são incapazes de guardar a língua dentro da própria boca? As pessoas fazem coisas contra você e você fala: fulano é um maldito, fulano é um mentiroso, fulano é um fofoqueiro, fulano é não sei o que lá, toma cuidado com fulano, quando na verdade você está maldizendo essas pessoas. Então, é muito difícil evangelizar vocês porque vocês aprenderam um evangelho maldito, um evangelho pregado pelo diabo, imposto pelas condições sociais. Vocês acham que esse evangelho que está sendo anunciado por aí é o evangelho de Cristo? Não é mesmo, queridos. Não é mesmo. Vocês precisam conhecer a verdade para que a verdade vos liberte. A verdade está na Bíblia. Muitos de vocês acham que guardar a língua dentro da boca significa não falar mal dos outros. A gente só fala aquilo que o coração está cheio. Mateus ensina isso. Em primeiro lugar, você deve limpar o seu coração para que a sua língua ela não fale coisas ruins. Porque o que mais tem por aí é crente mentiroso, religioso mentiroso, que está cheio de ódio, cheio de ira no coração, e aí age com falsidade, tentando ficar calado ou falando no momento oportuno. Porque o crente mentiroso, o momento oportuno de falar mal dos outros é quando a pessoa não está presente. Gente, o que tem de crente mentiroso é uma festa, por isso que eu saí da igreja evangélica. Eu nunca vi tanta gente mentirosa reunida num metro quadrado. Quanta gente mentirosa. Era o pastor que pegava a esposa do membro. Era a mulher lá da frente que ia e pregava a palavra. Pastora. A Bíblia ensina que nós não devemos ter pastora. A Bíblia ensina que são os homens que devem ensinar. Como é que eu vou para uma igreja em que o pastor fica com a esposa de um membro? Como é que eu vou para uma igreja que uma mulher se levanta para ensinar? Se a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina o contrário. Ou seja, todo aquele que faz o contrário da Bíblia é o diabo. Mas o ser humano ele está tão corrompido, tão sujo, tão ignorante, tão burro, que ele não consegue enxergar nada disso. E aí ele segue indo para essa denominação e acaba escutando a pastora pregando e acha que ela é uma bênção. Queridos, vamos acordar para a vida. Vocês estão dormindo um sono espiritual. Deus avisou: desperta tu que dormes. A palavra de Deus nos diz isso: desperta tu que dormes. Se você faz parte de uma igreja, que você tem uma pastora que prega a palavra, saiba que Paulo, o apóstolo Paulo, nos alertou e disse que mulheres não devem ensinar a palavra de Deus. Se você quer evangelizar as pessoas, ótimo. Mas se tiver um homem para ensinar, quem deve ensinar essa palavra é um homem. Não há a menor possibilidade de uma mulher ensinar, porque a palavra de Deus ensina isso. E aí a gente prega a palavra de Deus, aí fica muitas mulheres assim: ah, mas eu não gostei de ouvir isso não, porque eu amo ao Senhor. Ah, mas o que interessa é o meu coração querer ajudar. Queridos, eu sei, mas eu tô pregando para você a palavra de Deus. Se você não gostou, você reclama com Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que evangelizar, você tem que evangelizar sim. Nós temos várias mulheres aqui na página que evangelizam. Mas a palavra de Deus ensina que o homem deve ensinar. O homem deve se levantar, deve tomar a responsabilidade para pregar a palavra. Se tiver um homem, esse homem deve pregar. E nós temos um homem aqui, temos vários homens. Por enquanto só eu prego, mas daqui a pouco vai ter outros irmãos que irão pregar também. Então eu quero ler para você uma palavra que ensina a importância de você guardar a sua língua dentro da sua boca. Abre a sua Bíblia em Tiago capítulo 3, versículo 1
ao versículo 6. Então assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de nós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus. Naus, para quem não sabe, é um navio grande, tá, gente? Então vejam também as naus, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno o leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha que palavra forte, hein? Depois eu vou explicar para vocês. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Queridos, vamos explicar por partes essa palavra. Essa palavra vai demorar um pouco mais. Aqui não existe isso de, olha, eu vou pregar uma palavra, gente, mas vai ser muito rápido, tá? Eu não vou pregar a palavra rápida, eu vou pregar a palavra no tempo que Deus quiser. Se você está com pressa, pode sair agora. Porque as igrejas hoje em dia, elas adaptam a palavra de Deus aos pecados do coração do pecador. E se você não quer ouvir uma palavra mais demorada, então isso não é um problema meu, isso é um problema entre você e Deus. Eu não vou ficar aqui pregando palavra rápida para satisfazer o desejo do seu coração, porque eu sei que tem gente aqui que está sedenta pelo conhecimento da palavra fiel, e eu vou pregar uma palavra com todo o zelo, todo o entendimento que Deus me der. Se vai demorar 20 minutos, 25 minutos, isso é um problema que Deus vai resolver. Se você quiser parar agora, você para. Vai viver sua vida de pecado, sua vida mentirosa. Continua negando a palavra de Deus. Você que acha chato a palavra de Deus, pode sair, querido. Eu não estou aqui para você. A palavra de Deus me ensina que eu estou aqui para reunir as ovelhas de Deus perdidas. As ovelhas que foram perdidas, estão perdidas dentro das igrejas evangélicas ou que estão em outras religiões. São pessoas que estão buscando a verdade e não estão encontrando. Então aquele que é ávido pela verdade, ele encontrará a verdade por meio dessa pregação. Então espero que tenha sido entendido, porque eu não prego para agradar homens, eu prego para agradar a Deus. Se vocês não são de Deus, a culpa não é minha. Ainda que esteja uma pessoa me ouvindo, eu vou pregar para essa pessoa. Tão grande é a importância dessa alma. Então vamos lá, gente. A partir do versículo 1. Meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, vou te dar 5 segundos para você repensar isso. Então, perceba que Deus diz que quem não tropeça nas palavras é um varão perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo. Querido, aquilo que sai da nossa boca é porque saiu do nosso coração. Se você mente, se você fofoca, pode ver que as pessoas que mentem e fofocam, elas fazem isso de forma instintiva. Elas fazem e nem se dão conta de que estão fazendo. Os mentirosos, então, eles mentem com tudo. E eles mentem sem saber. Eles nem sentem mais que eles mentem, eles acham normal a mentira. Por quê? Porque eles já colocaram a mentira dentro de seus corações. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E essas pessoas, elas já têm uma vida desordenada por causa das escolhas que elas fizeram e guardaram dentro de seus corações. Então perceba que você não vai conseguir ser verdadeiro se você não colocar a verdade no seu coração. Porque todo aquele que é mentiroso procede do pai da mentira. Ou seja, a palavra de Deus ensina que esses mentirosos são filhos do diabo. Então perceba que
Mateus ensina que a boca fala o que o coração está cheio. Mateus 23 ensina que nós devemos, primeiro, converter o nosso coração, limpar o nosso coração, para depois servir a Deus. Porque quando você limpa o seu coração, a sua boca vai começar a proferir coisas sábias, coisas de Deus, coisas úteis. Então perceba que não adianta você ir para a igreja se você não converter o seu coração. As igrejas evangélicas são um grande erro, meu querido. Elas nunca vão ensinar essas palavras para vocês. Então perceba que Deus diz que nós tropeçamos em muitas coisas. Mas quem não tropeça na palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Então quando você adquire a habilidade de você controlar a sua língua, você se torna uma pessoa agradável. A pessoa começa a falar mal de outras pessoas e você fica calado. A pessoa começa a falar coisas imorais e você fica calado. Porque o diabo ele vem por meio de pessoas e ele começa a tentar fazer você pecar de todas as formas. Ele começa a tentar estimular você a falar mal dos outros. Repara só quanta gente fofoqueira não tem na nossa vida. A gente está quieto, aí vem uma pessoa e começa a falar mal dos outros, aí pede sua opinião. E aí você, pronto, final, já começou a falar mal dos outros, já incendiou a sua língua e a sua alma está incendiada pelo inferno, porque você não soube guardar a sua língua calada dentro da sua boca. Então, vou continuar ali para você entender essa palavra. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que os cavalos nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo dos cavalos. Olha também os navios. Sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, eles são controlados por uma pequena coisa, que é o leme. Então, olha o exemplo que Deus deu. O cavalo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de andar de cavalo. Eu gosto muito de andar de cavalo. O cavalo ele é controlado pelas rédeas. Você precisa controlar a sua língua. Você freia o cavalo pela rédea. Você puxa e o cavalo obedece. O navio é a mesma coisa. Qual o tamanho do volante de um navio? Que no navio a gente chama de leme, o volante do navio. Ele é muito pequeno e ele controla um navio enorme. Então perceba que o controle de todo o navio, pensa num navio enorme, ele é controlado no mar por um pequeno leme, um volantezinho. Continuando. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então perceba que você pode controlar todo o seu corpo com uma coisa tão pequena que é a língua. O seu corpo, os seus sentimentos, a sua forma de enxergar a vida, ela pode ser controlada com o bom uso da língua. E é importante lembrar para vocês que a nossa língua só será controlada se nós controlarmos também os desejos do nosso coração. Porque a boca fala que o coração está cheio. Enquanto você não aprender a limpar o seu coração de todas as mentiras, de todas as iniquidades, você nunca vai aprender a controlar a sua língua. Se você é uma pessoa que tem a pornografia no seu coração, se você é uma pessoa que tem a mentira, o ato de fofoca dentro do seu coração, se você é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que a palavra de Deus ensina que guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Se você não guarda a palavra de Deus, então o que tem dentro de você é podridão, é mundo, sabedoria demoníaca. Como você vai controlar a sua língua se você não tem a palavra de Deus no seu coração? Porque a partir do momento que nós limpamos o nosso coração, nós enchemos o nosso coração da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela frutificará o nosso coração, limpará o nosso coração e fará com que nossas bocas, elas possam ser controladas, possam proferir palavras boas, palavras que bendigam, não que maldigam. Então, muitos de vocês que estão me ouvindo agora são pessoas que têm um coração sujo, imundo, cheio de pecado. Como você vai controlar a sua boca? Você é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que não consegue controlar a sua boca. Isso não é servir a Deus, querido. Na sua igreja evangélica, o seu pastor vai dizer que você é uma bênção. Aqui eu estou pregando o verdadeiro evangelho para você e você está vendo o quanto miserável você é. E Jesus te dá uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e começar a guardar a palavra de Deus no seu coração para que sua vida mude. Caso contrário, a sua vida não irá mudar.
Então perceba como a palavra de Deus ensina que a língua é um pequeno membro, mas ele gloria-se de grandes coisas. Então ele continua: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, uma floresta. Imagina a floresta amazônica. E aí você vai, pega um isqueiro, uma garrafinha de álcool e taca fogo no montinho. Esse montinho que você tacou fogo, se a mata estiver seca, ele vai incendiar toda a floresta. Um pouquinho de fogo já é o suficiente para você incendiar toda uma floresta. Então é isso que a palavra de Deus quer ensinar. Então perceba quando você fala um pouquinho a mais daquilo que você poderia ter ficado calado. Quando você fala alguma coisa ruim, perceba que aquela coisinha ruim que você acha que não teve valor, ela incendiou todo o seu corpo. Ela destruiu a sua santidade. Um pouquinho de fofoca, um pouquinho de veneno que você colocou na sua boca, já foi o suficiente para destruir todo o seu corpo. Já deu legalidade ao pecado, por isso que a palavra de Deus ensina: não dê brechas ao diabo. E aí você dá brecha ao diabo, o diabo entra pela brecha e destrói todo o seu corpo. Então Deus falou que a língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Versículo 6, eu vou reler. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então perceba que a língua está dentro do nosso corpo. A sua língua está organizando o seu corpo. Perceba que a palavra de Deus ensina que nada que venha de fora pode nos contaminar, mas aquilo que sai de nós é que nos contamina. Porque aquilo que sai da gente sai do coração. Então quando você fala alguma coisa, a palavra que você disse, ela saiu de você, saiu do seu coração. Então você se contaminou. Então por isso Deus diz que a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Porque o que você fala contamina a sua alma. Não adianta você dizer que eu fui à igreja. O que vem de fora não te purifica. O que te purifica é o que vem de dentro para fora. O que te contamina é o que vem de dentro para fora. Então a sua língua inflama o curso da natureza, ou seja, a santidade, a sua relação com Deus. Ela contamina a sua relação com Deus. E ela é inflamada pelo inferno. O inferno sempre vai estimular você a falar mal de alguém, a fofocar, a reclamar da vida. Essa comida aqui, eu tô de saco cheio dessa comida. Eu não aguento mais essa comida. Eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais essa família. Que desgraça de vida. Gente, vocês estão se contaminando por não conhecerem a palavra de Deus. Então essa palavra que a gente está pregando agora, ela é uma palavra profunda, mas poucas pessoas vão entender porque a maioria de vocês estão cegos pelos seus próprios pecados. A palavra de Deus ensina que Satanás cegou os pecadores para que eles não enxerguem a luz do Evangelho. Então perceba que você é uma pessoa que mente, uma pessoa que fofoca, uma pessoa que frequenta a igreja e mesmo assim você é um mentiroso. A palavra de Deus não surte efeito no seu coração porque você ainda não se limpou por dentro. O seu coração está cheio de iniquidade, cheio de mentira, cheio de maledicência. Então, enquanto você não purificar o seu coração, você vai continuar sendo uma vergonha diante de Deus. Porque a língua fala aquilo que o coração está cheio. E se você está cheio de iniquidade no seu coração, a sua língua vai destruir a sua relação com Deus. Porque o seu coração está podre, então a sua língua está podre. A sua alma está morta. Você é uma pessoa religiosa que pensa que está salvo, você não está salvo. Você é uma pessoa religiosa que pensa que ir à igreja no final de semana você já está servindo a Deus. Querido, quase todos vocês aqui dessa página estão mortos. Nós temos 1 milhão de pessoas e até agora, se eu vi 5, 6 pessoas fazerem a vontade de Deus é muito. A porta da salvação ela é muito estreita. Jesus disse isso, entrai pela porta estreita,
Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta da salvação é tão estreita, mas tão estreita, que nesses 5 anos evangelizando, 4 anos evangelizando, eu acho que só conheci umas 7, 8 pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade de Deus. A maioria das pessoas, elas acham que podem viver uma vida dupla de pecado, tirando foto, exibindo a carne, falando palavrão, vivendo uma vida de interesses, uma vida religiosa. Todas essas pessoas, elas acham que pode viver uma vida dupla e ainda assim servir a Deus, servir ao mundo e servir a Deus, servir ao mundo e servir a Deus. Eu já vi muitas aberrações nessa página. Eu só quero que vocês saibam que a porta da salvação é estreita. E se você não decidir se limpar por dentro, você certamente morrerá. Não há nenhuma negociação com a santidade de Deus. Deus é santo e Ele está preparando um povo santo. Se você ler o Salmo 15, você vai ver as características das pessoas que irão habitar a casa de Deus, o Monte Sião. Então perceba que você precisa melhorar. Se você não quer melhorar, ótimo, você é livre para ir para o inferno. Queridos, eu não tenho a menor vergonha de falar nada. Eu não tenho o menor controle sobre a minha língua para proclamar o evangelho. Porque eu já vi o diabo. Eu era uma pessoa do mundo até o dia que eu vi o diabo. Eu vi, gente do céu, esse negócio existe mesmo. Então, quando eu vi o diabo, a minha vida mudou. Porque eu passei a crer na existência de um Deus muito poderoso. Eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo, e eu comecei a ler a palavra de Deus, porque na hora o que aconteceu comigo foi muito forte. Eu fiquei desesperado, porque até então eu não dava atenção a essas coisas espirituais. Eu sempre orava, mas orava no automático. Repetia as mesmas coisas todos os dias, vivia no pecado, achando que eu amava a Deus. Até o dia que, pela misericórdia de Deus, o Senhor abriu os meus olhos para que eu tivesse uma experiência sobrenatural e pudesse enxergar que realmente existe um mundo, o qual estou dizendo para vocês, o mundo espiritual. Então, desde esse dia que eu tive a certeza da existência de Deus e do diabo, eu comecei a ler a Bíblia, e já se vão quase 5 anos, e o motivo pelo qual eu entendo a Bíblia é exatamente esse. Eu entreguei o meu coração porque eu tenho fé no Deus que está nos olhando, quer você queira, quer não. Queridos, é bom que vocês creiam na existência de Deus. Muitos de vocês vivem como se Deus não existisse. Eu estou dizendo para vocês, abram seus olhos. Satanás existe e ele está tentando derrubar você. Se você está vivendo no pecado, o salário do pecado é a morte. É bom que você se arrependa dos seus pecados. Porque uma vez que você morre aqui, você já estará diante de Deus para ser julgado. E se Deus levou essa palavra até os seus ouvidos essa manhã, é porque o Senhor ainda quer mudar o seu coração, Ele quer controlar sua língua, Ele quer levar você a viver uma nova vida. Uma vida sem religiosidade. Uma vida lendo a palavra, praticando a palavra, purificando seu coração, se enchendo de boas obras, para que você glorifique a Deus, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Se sua vida não é uma forma de glorificar a Deus, então você não serve para nada. Você será cortado e lançado ao fogo. Fogo do inferno. E lembre-se do que João Batista falou. O machado já foi colocado à raiz da árvore. E toda árvore que não der bons frutos, ela será cortada e lançada ao fogo. Então eu espero que você ouça essa palavra, que você guarde no seu coração, para que Deus não olhe para você mais como uma árvore que não dê bons frutos. Se Deus olhar para você e ver que você não está dando bons frutos, como diz a parábola dos 3 anos, em breve você será cortado e lançado ao fogo. Milhares de pessoas morrem a cada dia e nós achamos que as coisas nunca vão acontecer com a gente, no entanto acontecem. Então, não sabemos a hora que o Senhor virá. Vigia e acorda, tu que dormes, porque a morte virá como um ladrão, de surpresa. E como diz o Salmo 73, em breve você vai estar na casa de Deus, para que você seja julgado pelo Senhor e salvo ou lançado ao inferno. Então, aproxime-se do trono da graça, enquanto ele está aberto a você, para que você se arrependa dos seus pecados. Queridos, então é isso. Peço que vocês compartilhem essa mensagem, caso essa mensagem
tenha te ajudado a melhorar como pessoa, caso essa mensagem tenha aumentado a sua fé, caso você creia no que você ouviu, caso você decida de coração a mudar. Se você ouviu isso aqui e achou que isso é só mais uma palavra, depois eu mudo, então eu peço que você até descurta a página, porque eu não tenho interesse nenhum aqui em incrédulos, porque o Senhor só quer aqueles que o adorarem em espírito e em verdade. Não queremos curtidas, queremos almas que entrem pela porta estreita. E sabemos que são poucos, não são muitos. Então é isso. Deus os abençoe e os dê conhecimento e faça a sua escolha. Sirva a Deus ou sirva ao diabo. Desde já tenham certeza que vocês receberão a devida paga por suas escolhas.